Graça e a paz, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Vamos abrir aqui em Romanos, o último capítulo de Romanos, dando continuidade a essa meditação iniciada na semana passada por mim. Vamos ler esse versículo, que é o versículo sobre o qual nós estamos meditando. É o versículo 27, é o último versículo do último capítulo de Romanos. Romanos, capítulo 16, o versículo 27. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. O assunto que veio ao meu coração considerar nesses dias, né? E eu tenho até agora eu tenho entendido, né, que também é o último assunto que eu vou abordar aqui em Romanos, né, é relacionado com o Deus sábio, né? Esse único Deus, vírgula, sábio, né? E essa questão da sabedoria de Deus. Meditando, né, a respeito desse assunto, eu falei para os irmãos na semana passada que nós poderíamos permanecer aqui por muito tempo, né, por muito tempo, falando sobre a sabedoria de Deus, o Deus sábio. É um assunto, né, muito, muito grande, um assunto que pode ser abordado de muitas maneiras, né? E eu não sei, né, essa semana, voltando para o assunto, aí a gente vai voltando, eu falei, não, eu preciso parar, porque cada vez que eu vou lendo, cada vez que eu vou meditando, né, algumas facetas da sabedoria de Deus, algumas coisas vão ficando mais fortes no meu coração, mas eu entendo que muitas dessas coisas elas são para mim, né? O Senhor tem desejado falar para mim, e algumas coisas eu tenho entendido que devo falar com os irmãos. Se o Senhor permitir, né? A gente termina hoje, mas estamos diante do Senhor para ver como Ele vai nos guiar. Eu falei na semana passada sobre essa questão do Deus sábio em relação, né, sendo um contraste com a sabedoria humana. Eu não vou voltar nos assuntos, porque senão a gente não termina mesmo. O Deus sábio na criação, o Deus sábio na queda do homem e o Deus sábio na redenção. Aí já está tudo está né, dentro do assunto da sabedoria, né, que eu poderia colocar. As coisas estão todas dentro dessa perspectiva, né? Mas algumas coisas eu gostaria de colocar de maneira mais particular para os irmãos, né? E uma delas eu acho que a gente não poderia deixar de fora, que é o Deus sábio encarnado, né? Ou a sabedoria de Deus encarnada. Esse é o próximo assunto, né? Eu pretendo falar sobre isso e também sobre a questão da conclusão dessa era, né? O Deus sábio na conclusão dessa era e o Deus sábio na eternidade futura. Mas vamos ler então, para iniciarmos, né, alguns versículos aqui. Vamos ler aí 1 Coríntios. Até tenho falado um pouco, né, de 1 Coríntios aí, mas já não é entrando no assunto 1 Coríntios não, né? Mas está relacionado com o que a gente está meditando aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26. Esse versículo a gente já abordou alguma coisa a respeito, mas eu quero ler a partir dele. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Versículo 30. Mas vós
sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos ler também um pouco mais para frente aí, Colossenses. Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Senhor, nós estamos de novo rogando a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é a palavra do Deus Santo, Senhor. Senhor, não estamos aqui, Senhor, falando ou pensando ou meditando sobre qualquer livro, Senhor, sobre qualquer assunto, Senhor, mas estamos falando sobre a Tua palavra. Estamos meditando na Tua palavra, estamos falando de Jesus Cristo, Senhor. Por isso, Senhor, cabe mesmo, Senhor, nesse momento, uma enorme reverência e um grande temor, Senhor. É o que eu peço para mim, Senhor. É o que eu peço para os meus irmãos e para minhas irmãs, Senhor. Reverência e temor diante da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, pode transformar totalmente as nossas vidas, Senhor. Senhor, ela é uma palavra viva, Senhor. Ela é uma palavra poderosa, Senhor. Ela é uma palavra eficaz. Nesta manhã, Senhor, não me permita, Senhor, que nós, Senhor, com a nossa mente, Senhor, Senhor, que ainda, Senhor, é tão incompleta, Senhor, e tão deteriorada pelo pecado, Senhor. Senhor, façamos de qualquer maneira, Senhor, qualquer coisa, Senhor, que nos impeça, Senhor, de prestarmos atenção àquilo que está escrito na Tua palavra, Senhor. Senhor, a essa meditação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos perceber, Senhor, entender e ver Jesus Cristo na Tua palavra, Senhor, porque Ele é a Tua palavra, Senhor, e que possamos ser transformados, Senhor, que possamos, Senhor, ser tocados, Senhor, Senhor, sermos tocados de tal maneira, Senhor, que, Senhor, nós, Senhor, sejamos quebrantados, Senhor, e levados, Senhor, a uma vida de santificação, de pureza diante do Senhor. Nos livra de qualquer outra ocupação agora, de qualquer outra preocupação, de qualquer outro pensamento, Senhor. Mas, Senhor, quanto a mim e aos meus irmãos e irmãs, Senhor, que a nossa mente, Senhor, esteja clara, Senhor. Senhor, e os nossos corações, Senhor, apropriados, Senhor, para que a Tua palavra penetre, Senhor, e nos transforme. Rogamos a Ti, Senhor, porque não há nada que acontecerá nessa semana, Senhor, que poderá nos transformar, Senhor. Senhor, como a Tua palavra pode nos transformar, Senhor, porque ela é viva e eficaz, Senhor, e mais penetrante, Senhor, do que qualquer espada, Senhor. Senhor, ajuda-nos essa manhã, Senhor, a termos um coração correto diante dela, diante de Ti, e que, Senhor, por misericórdia, Senhor, Senhor, não estamos determinando, não estamos, Senhor, mandando, Senhor, mas estamos pedindo ao Senhor, por misericórdia, o Senhor fale conosco nessa manhã, enquanto abrimos a Tua palavra, como o Senhor já tem feito, Senhor, no partir do pão, Senhor, como o Senhor já tem falado conosco, continua, por misericórdia, falando conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós rogamos a Ti. Amém. O assunto relacionado a essa sabedoria de Deus, ele, como disse, né, é um assunto vasto. É um assunto, né, que podemos gastar muito tempo, talvez toda a nossa vida, tentando entender. Né, porque em todas as coisas nós conseguimos ver a sabedoria de Deus. Né, na criação, em todas as coisas nós conseguimos ver a sabedoria de Deus. Mas como disse para os irmãos e para as irmãs agora há pouco, né, há uma pessoa e que expressa de maneira clara a sabedoria de Deus, porque Ele é a sabedoria de Deus, ou Ele é o próprio Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, nas várias demonstrações, nas várias ações, nas suas palavras, em todas as coisas, né, Ele expressa de maneira muito clara a sabedoria de Deus, porque Ele é a sabedoria de Deus. Né, o Senhor Jesus, desde o início, né,
Então a gente vê lá, ele com 12 anos de idade, ele confundindo, né? Ele confrontando, né? Ele confundindo aqueles grandes mestres, né? Já na sua, né, meninice, né? Temos notícia de que o Senhor Jesus dava respostas e falava de assuntos, né, com muita sabedoria. E quando nós vamos, então, vendo o restante, o decorrer, né, da sua vida ali nos evangelhos, nós vamos vendo como que Deus ele se expressa de maneira sábia através do seu Filho. Né? A carta aos Hebreus ela deixa isso muito claro, quando ela diz que Deus no passado falou de muitas maneiras pelos profetas, mas agora nos falou no Filho. Né? Não é pelo Filho a expressão ali. A expressão melhor ali é ele nos falou no Filho. Ele nos falou através nele. Em Jesus Cristo, Deus se pronunciou. Deus falou à humanidade. Então precisamos prestar atenção no Senhor Jesus. Ele tem de ser a nossa meditação, o nosso estudo, né? Ele precisa ser aquilo, né, aquele assunto pelo qual no qual nós gastamos a nossa vida para tentarmos entender a Deus. O Senhor Jesus mesmo, ele fala isso para os seus discípulos, fala, olha, vocês querem ver a Deus? Né? Olha, eu sou Deus, pode olhar para mim, vocês vão ver. Né? Quando os discípulos falam, olha, nós queremos ver o Pai, e isso nos basta, né? Ele fala, olha, vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não viram o Pai, eu sou a expressão. Né? Também Hebreus, na continuação desse texto que eu citei, né? Ele vai falar, ele é a expressa revelação de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. É ele quem nos mostra quem é Deus, como Deus é. E nós vemos a sabedoria de Deus na própria vida do Senhor Jesus, não apenas nas suas palavras, também nas suas palavras. Né? Eu imagino, né, eu fico pensando na multidão de coisas que o Senhor Jesus conversou com os seus discípulos que não estão registradas, e também as que estão registradas. Eu não acho que em nenhum momento o Senhor Jesus estivesse falando alguma coisa que não fosse palavra de Deus, né? Que não fosse aquilo que Deus estava tentando se expressar. E os próprios discípulos andando com o Senhor, né, eles claramente viram isso. Eles viram isso de maneira clara. Nós estávamos andando com Deus. Nós estávamos vendo a Deus. E a sabedoria de Deus, ela se expressa através de Jesus. Ela se expressa quando o Senhor Jesus cura. Né? Então nós vamos ver os sinais ali em João e também nos outros evangelhos, mas citando o evangelho de João, como esses sinais, eles nos mostram claramente a sabedoria de Deus. Nenhum deles foi feito por acaso. O Senhor Jesus não curou, né, não deu visão para o cego por acaso, porque ele se compadeceu do cego. Sim, é verdade, ele se compadece de nós. Né? Mas ao dar visão para o cego, ele mostrava para todos que ele era a luz do mundo. Né? Então, as curas que o Senhor Jesus fez, os sinais que ele fez, né? Começando lá pelo primeiro sinal, quando ele transforma a água em vinho, tudo isso, né, é sabedoria de Deus para que os discípulos e para que as pessoas que o Senhor deseja salvar, ou desejava salvar, né, e nós estamos incluídos nisso, pudessem entender claramente que ele é Deus. Então, quando os discípulos, por exemplo, né, estão lá no meio do mar, né, remando lá contra as ondas, e o Senhor Jesus ele vem caminhando sobre as ondas, né? Ele não faz daquilo para aparecer, ele não faz daquilo para mostrar para eles, né, olha como eu sou poderoso. Não, ele faz daquilo com um propósito, sim, para mostrar como ele é poderoso, mas para mostrar para eles, olha, se tem alguém que pode fazer isso, é Deus, e eu sou Deus. Eu estou expressando para vocês quem eu sou Deus. O fato, ou o grande problema que nós temos é que nós hoje lemos essas coisas e elas nos parecem coisas do passado, ficaram para trás. Mas elas são revelações de Deus para nós também, para nós, do Deus que nós cremos. Né? Fomos lembrados agora há pouco, a quem nós não vemos, mas amamos. Por que nós amamos? Por que mesmo sem ver, nós cremos, e por que mesmo sem ver, nós seguimos ao Senhor Jesus? Porque o Espírito Santo tem revelado aos nossos corações essas coisas. Essas coisas elas foram reveladas para nós. Foi revelado para nós que um dia nessa terra, há mais de 2000 anos atrás,
Houve um homem que pisou nessa terra, como nós pisamos hoje, houve um homem que andou debaixo desse mesmo sol, houve um homem que tomou chuva, houve um homem que, né, passou pelas mesmas agruras que nós passamos, né, do nosso dia a dia, sem pecado, mas que era muito diferente de nós. Muito diferente de nós. Era uma pessoa que exalava a santidade. Era uma pessoa que, né, o toque nela, fazia sair poder, né, como aquela mulher foi curada do fluxo de sangue, né? Como vários outros que tiveram um contato com o Senhor. Sempre que havia um contato com o Senhor, havia uma transformação. E isso foi revelado para nós. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é muito poderosa. Porque como você e eu chegamos a crer? Porque nós cremos no que está escrito. O Espírito Santo abriu os nossos olhos para nós vermos uma pessoa. E mais do que isso, é uma pessoa que está viva e é poderosa. Porque o seu Espírito Santo, ele também tem esse poder hoje ainda, né, de abrir os nossos olhos para nós enxergarmos que há salvação. O poder da salvação de Deus, ele não, ao longo do tempo, ele não foi perdendo, ele não foi se perdendo, ele não foi diminuindo. Então, quando nós lemos os evangelhos, quando nós, então, entendemos que essa pessoa é a nossa salvação, nós somos salvos. Quando os nossos olhos são abertos para nós vermos a Jesus Cristo, nós somos salvos. Porque nós poderíamos ter, ao longo da história, muitas pessoas que nós poderíamos falar, não, puxa vida, essa pessoa teve uma vida, né, exemplar. Essa pessoa serviu a outros, essa pessoa se deu por outras pessoas. Mas quando nós lemos a respeito dessas pessoas, quando nós vemos a vida dessas pessoas, não fazem diferença para nós no sentido de sermos transformados. Às vezes nós somos tocados na nossa emoção. Nós até falamos, puxa, eu queria ser uma pessoa como essa. Eu queria fazer o que essa pessoa fez. Mas passou um pouco de tempo, eu já me esqueço daqueles feitos e eu mando ver na minha vida da maneira como eu acho melhor. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo não é assim. Quando nós o vemos, quando os nossos olhos são abertos, a nossa vida é transformada. Porque nós vemos a sabedoria de Deus encarnada. Nós vemos Deus andando por essa terra, falando coisas que nenhum outro ser humano havia falado, falando coisas e fazendo coisas que nenhum outro ser humano poderia fazer. E aí nós vemos também, na sabedoria de Deus encarnada, né, como Deus ele traçou os destinos da humanidade de uma maneira gloriosa, de uma maneira maravilhosa. Então, a gente poderia pensar nisso. Né? O Senhor Deus poderia ter, né? Falei isso semana passada, o Senhor Deus poderia, né? Vamos colocar esse poderia muito entre aspas, né? Poderia ter pensado numa outra situação, né? Ter vindo a essa terra, ou ter criado seres diferentes, ou feito qualquer outra coisa, né? Que ele quisesse. Mas olha a sabedoria de Deus, não foi assim que ele fez. Ele fez-se homem, ele encarnou, ele entrou na história da humanidade como homem. E aí ele vive na humanidade, no meio da humanidade, de uma maneira normal, no que diz respeito à humanidade, né? E aí nós estamos, obviamente, né, nós estamos resguardando aqui, né, essa situação do Senhor, né, da sua pureza, da sua santificação, mas o Senhor Jesus ele passou pelas mesmas situações que todos nós passamos no dia a dia, no que diz respeito às coisas desse mundo, né? Ele só não foi vencido por elas como nós somos. Então o Senhor Jesus ele teve que trabalhar, o Senhor Jesus ele teve que fazer as coisas. Ele era conhecido como sendo um carpinteiro, né? Ele era conhecido como um homem. Não estão aí as suas irmãs, os seus irmãos? Não é ele filho lá do carpinteiro? É uma pessoa que, se você olhando para ele, pode parecer muito normal. No que diz respeito, não, o Senhor Jesus ele não era diferente, né? Ele não era nem diferente dos judeus, porque a mulher samaritana, quando olha para ele e conversa com ele, né? Ela fala, como é que você, sendo judeu, o Senhor sendo judeu, pode falar comigo que sou uma samaritana? Né? Não me recordo do Senhor ter falado com ela, assim, eu sou um judeu, vou conversar com você aqui, eu sou um judeu, vou bater um papo com você. Eu não recordo disso, mas o Senhor Jesus era um judeu. Então, como um homem, como um indivíduo,
né, você não consegue ver uma diferença, mas quando você começa a ver as palavras, ouvir as palavras e ver as obras, aí não tem como você não dizer, é diferente. É diferente. Nicodemos, quando ele vai conversar com o Senhor Jesus, olha, né? Nós fomos lá para a mulher samaritana, que é um extremo, nós vamos agora para o outro extremo, né? A Bíblia faz o contrário, né? Primeiro fala de Nicodemos, depois fala da mulher samaritana. E são dois capítulos vizinhos ali, né? Para mostrar exatamente isso para nós, porque Nicodemos, ele chega para o Senhor Jesus e o que ele fala para o Senhor? Ele fala, Senhor, mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz. Então, um grande mestre em Israel, uma pessoa que era referência, né? Uma pessoa que era referência provavelmente de santidade, uma pessoa que era referência de sabedoria, de conhecimento, ele próprio diz, tem uma pessoa diferente de mim. Tem uma pessoa mais elevada do que eu, tem uma pessoa que é muito, muito além do que eu sou. E eu sou mestre em Israel. Eu vou procurar essa pessoa, eu vou falar para ele o que eu penso a respeito dele. E provavelmente Nicodemos tinha alguma coisa, né? Provavelmente ele queria absorver do Senhor o conhecimento que o Senhor tinha. Porque como mestre em Israel, né, ele fala, puxa vida, eu preciso saber o que essa pessoa sabe. Né, talvez ele iria perguntar para o senhor estuda onde? Quais são os livros que o senhor lê? O que o senhor, né? Mas ele não tem a chance de fazer isso porque o Senhor Jesus sabe o que ele precisa. Mas o fato é que Nicodemos, observando Jesus, né, não nos enganemos, né? Não foi naquela hora que Nicodemos falou, opa, tem alguém aí, né? Vou lá conversar com ele, não. Provavelmente muito tempo. Talvez dias, não sei, meses. Nicodemos, ouvindo a respeito de Jesus, ele fala, não tem jeito. Não tem como. Este homem é diferente de mim. Este homem veio de Deus. A sabedoria de Deus, ela nos confronta. Quando brilha a luz de Deus para nós, nós falamos, não tem jeito. O Senhor Jesus é muito maior do que eu. Incomparavelmente. Porque não tem como comparar. Você vai falar, não, eu sou um pecador. É como naquela passagem, né, naquele fato lá, quando Pedro, na primeira pesca, né, quando o Senhor Jesus, ele faz o milagre lá, né, dos peixes, né, o que Pedro fala? Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Não fica perto de mim, não. Mas é alguma coisa que acontece conosco quando nós também, não sei se foi assim com os irmãos, comigo foi assim. Falei, Senhor, que tragédia que eu sou. Que miséria, que podridão, que desgraça que eu sou. Como é que pode alguém como eu, diante de um Deus como o Senhor, sobreviver? E a gente vê que muitos dos homens do passado, eles tiveram essa percepção. Porque quando brilha a luz de Deus, e aí na pessoa de Jesus Cristo, imediatamente você vê quem ele é e quem você é. E esse contraste te lança no chão. E essa verdade te derruba. Outros exemplos? Temos muitos. Então você pega, por exemplo, o grande Saulo, né? Eu gosto muito da história de Saulo, da história de Paulo, né? Mas o grande Saulo, né? Com cartas, respirando ainda ameaça contra os santos, ele se coloca a caminho para continuar fazendo a maldade que ele estava fazendo né, em nome de Deus, né, na sua percepção. Ele estava servindo a Deus, né? Já falamos sobre isso no passado. Mas ali, num determinado momento, ao meio-dia, ele indo ali na estrada de Damasco, brilha uma luz do céu que o derruba, né? A gente não sabe se ele estava de cavalo, de camelo, não sabe o que ele estava. O certo é que ele cai. E quando ele cai, né, quando brilha aquela luz, imediatamente Saulo, ele sabe que tem alguém muito superior a ele diante dele. Ele fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor,
E né, o Senhor se identifica, o Senhor fala, Saulo, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Sabe, Saulo, quando você persegue aqueles pequeninos lá, que você tira das casas e arrasta, você leva diante de tribunais, você consente na morte deles. Sabe essas coisas que você está fazendo? Você está fazendo comigo, Saulo. Porque eles são meus. E o grande Saulo se transforma no pequeno Paulo, né? Porque ele viu Jesus Cristo. Essas coisas não ficaram no passado, irmãos. Elas não são histórias para você contar para os seus filhos para dormir. Elas não são histórias para você enriquecer o seu conhecimento. Isso acontece, mas isso é a verdade. Nós precisamos ver a sabedoria de Deus encarnada. E é interessante porque, como Deus, né, eu abri esse parênteses, né, como Deus poderia fazer as coisas de outra maneira e não fez, porque esse grande Senhor Jesus, esse poderoso Deus, aquele que, né, fez tantos e tantos sinais miraculosos que ninguém na história conseguiu repetir, né? Ele morre numa cruz. Ele é humilhado, ele é cuspido, ele é rasgado na sua pele, ele é completamente moído, porque é essa expressão que a palavra de Deus utiliza, moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Foi moído, né? Não foi uma coisa pequena, né? A nossa mente não consegue, às vezes a gente evita pensar nisso, né? Mas a verdade é que o Senhor Jesus, ele realmente foi moído. Ele foi destruído, ele passou horas e horas e horas sem dormir, sendo machucado, apanhando, né? Não devia ser, quando o Senhor Jesus estava na cruz, não devia ser uma imagem agradável mesmo, não. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Olha como ele estava desfigurado. Olha como ele estava destruído. As pessoas passam por ele e meneiam a cabeça. Eles dizem, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Humilhação após humilhação. E mais do que isso, em algum momento, Deus meu, por que me desamparaste? Separação de Deus. Porque os pecados da humanidade foram lançados sobre ele. A gente poderia pensar, mas isso é sabedoria? Né? Talvez naturalmente falando, né? Alguém que é pai falar, mas isso é sabedoria de Deus? Nisso está a sabedoria de Deus? Em fazer com que o seu filho sofra por causa de outros? Sim. Sim. Porque se não fosse assim, vocês não estariam aqui, nem eu. Nenhum de nós. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós estaríamos nesse mundo, se é que existiria esse mundo ainda. Se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não tivesse sido sacrificado por nossa causa, não haveria qualquer chance para nós. Nenhuma chance para a humanidade. Então as pessoas passam diante da cruz e a sabedoria de Deus está crucificada. E eles falam, ué, não é esse aí que, né, talvez os discípulos pensando consigo, não, mas será que, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente achava que ele fosse a pessoa que ia nos redimir. Os irmãos se lembram? Caminho de Emaús, né? Quando eles vão contando para o Senhor Jesus, né? A sabedoria de Deus ressurreta. Eu falando, pois é, a gente tinha muita expectativa, né? Tinha um grande potencial. E aí a gente andou com ele e a gente viu ele aí por 3 anos, né? Estou parafraseando, tá, irmão? Você vai lá na Bíblia, você vai falar, não tem escrito isso aqui não. Mas é isso que eles falaram. Mas agora já tem 3 dias e ele morreu. Agora já se passaram 3 dias e ele morreu.
A gente achava que fosse Ele que fosse nos redimir, nos tirar da nossa situação como nação. Nós achávamos que Ele ia mudar tudo, né? Mas Ele morreu. Ou seja, Jesus falou, ó, nécios, tardios de coração. Vocês não leram? Vocês não entenderam o que estava escrito? Vocês não viram que o Cristo tinha que padecer? Vocês não leram essas coisas, não? Vocês não conseguiram entender? E o Senhor Jesus, a gente sabe o resto da história, né? Quando o Senhor Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, e o Senhor Jesus desaparece, e eles falam, não, precisamos voltar, nós vimos, né? Nós vimos, Ele ressuscitou. Todas essas coisas, irmãos e irmãs, elas foram poderosas e eficazes na transformação daquelas pessoas. E elas deveriam ser eficazes na transformação das nossas vidas. Nós lemos essas coisas, nós falamos dessas coisas para os nossos filhos, nós contamos essas histórias, nós falamos disso para as outras pessoas, mas muitas vezes essas coisas não nos transformam. Essas coisas não mudam a nossa vida. Nós não nos tornamos pessoas poderosas, não no sentido, né, de fazer coisas grandes nesse mundo, mas poderosas para vencermos o pecado, poderosas para testemunharmos desse Deus sábio, desse Deus glorioso na nossa história. Nós continuamos andando do mesmo jeito. Mas, irmãos, ao contemplarmos a sabedoria de Deus, a nossa vida tem de ser transformada. E contemplarmos a sabedoria de Deus é olharmos para Jesus Cristo. É olharmos para Jesus Cristo. Ele é a sabedoria. Ele é aquele em quem estão depositados, estão guardados. Ele é o depósito, porque Ele é a sabedoria e o conhecimento. E aí, quando você coloca isso em contraste com o mundo que nós vivemos, você vai ver que o mundo não tem sabedoria nenhuma. Não há qualquer sabedoria no mundo. O que o mundo tem é conhecimento. De onde que vem isso? Da árvore do conhecimento. O mundo não conseguiu buscar da árvore da vida. O mundo comeu da árvore do conhecimento. Então existe muito conhecimento sem sabedoria. Quando nós temos o Senhor Jesus, nós recebemos tanto a sabedoria quanto a ciência, quanto o conhecimento. E aí por isso que parece para nós, muitas vezes, né, quando a gente vê certas coisas, você fala, que loucura. Como é que pode o homem agir dessa maneira? Como é que as pessoas podem viver dessa maneira? Como é que as pessoas podem ir se confundindo, né? De tal maneira que é uma questão assim que ela é loucura. Eu ia falar ela beira loucura, não, ela é loucura. Ela é loucura. Cada vez que eu tenho alguma notícia de determinadas coisas, eu falo, meu Deus, mas como é que pode? Como é que esse tipo de coisa chegou a esse ponto? Mas é fácil, é simples. Não há sabedoria. Há apenas conhecimento. E o conhecimento humano. Por isso que nós somos tão afetados. Ou deveríamos ser tão afetados pelas coisas que estão ao nosso derredor. As coisas que estão acontecendo diante de nós. Né? Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz naquilo que é mal, naquilo que é ruim. E a única coisa que impede que esse mundo ele apodreça de uma maneira, né, total é que nós ainda estamos aqui. É que ainda há da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus nessa terra. Irmãos e irmãs, olhar para Jesus Cristo, ler sobre Jesus Cristo, meditar a respeito de Jesus Cristo, ouvir a Jesus Cristo, a sabedoria de Deus precisa mudar a nossa vida. Precisa mudar a nossa vida. Precisa mudar a maneira como eu vejo o meu trabalho,
a maneira como eu vejo a minha família, a maneira como eu vejo os meus estudos, a maneira como eu vejo qualquer coisa precisa mudar quando eu confronto essas coisas com a sabedoria de Deus. Como eu lido com as coisas? Como eu lido com as coisas do meu dia a dia? Eu preciso ver Jesus Cristo. O Senhor Jesus precisa ser realidade na minha vida. Ele é vivo. Ele está em nós pelo seu Espírito Santo. Ele está entre nós. Ele é Deus conosco, Emmanuel. E isso precisa mudar a minha perspectiva. Porque eu vou aí para um outro ponto, né? Se os irmãos puderem abrir aí em Efésios, capítulo 3, que faz conexão com esse. A partir do versículo 8, Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 8. Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Sendo a igreja de Cristo, né? Sendo a igreja noiva de Cristo, sendo nós membros do seu corpo, né, com milhões de outros ao redor do mundo, nós deveríamos também, pela vida dele em nós, exalarmos essa sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela deve ser vista na igreja. Eu gosto desse versículo 10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, eu fico pensando, né, os irmãos meditem a respeito disso. Eu fico pensando que a igreja, ela, para mim é o que está escrito aqui, né, como eu entendo, a igreja, ela é a demonstração da sabedoria de Deus. Porque se a gente pensar, né, e a gente voltando, né, nesses assuntos que a gente já falou, como Deus ele executou as coisas, né, ao longo da história da humanidade. Então Deus cria o homem, né, tem a queda, Deus então redime o homem, né, tira o homem desse caminho de destruição. E agora Deus se expressa através do seu Filho na igreja. Ou o Senhor Jesus se expressa através da igreja. Por isso, irmãos, que a grande confusão que há hoje, né, ela realmente nos leva a crer que em algum momento da história da igreja, né, e talvez bem lá no início ainda, alguma coisa foi plantada, e parece que, né, as parábolas falam sobre isso, que cresceu de tal maneira, e não é a expressão da igreja no meio, ou, né, aí entre nós, no meio da igreja do Senhor Jesus. O joio que foi lançado no meio do trigo. Porque o que vemos muitas vezes, né, e aí eu não estou apontando para fora, eu estou apontando para mim, para todos nós, né, porque o nosso testemunho, né, ele precisa de todos nós, não tem diferença, né? Ele precisa apontar para Jesus Cristo, mas o que a gente vê muitas vezes não é uma expressão de Jesus Cristo.
é uma expressão de qualquer coisa, mas não é uma expressão de Cristo. A expressão do Senhor Jesus, ela sempre vai nos levar para um pensamento na eternidade. Quando a igreja reflete o Senhor Jesus, ela testemunha, ela fala e ela mostra a eternidade. Ela mostra o Deus glorioso. Ela mostra quem é Deus. Essa expressão é uma expressão clara do Deus eterno. E, de novo, vou usar essa palavra, usei muito hoje, que se contrasta com tudo que é humano. É um contraste, é totalmente diferente. O que é humano não é, né? A carne e o sangue não podem herdar a vida eterna. Então, quando a igreja, entre aspas, a sua proposta é uma proposta para que você passe uma vida, né, que vai durar aqui, vamos colocar como máximo 100 anos, né? Quem de nós aqui vai chegar nos 100 anos, né? Mas é uma quantidade, né? Talvez a gente pode colocar aí como limite, né? Uma boa quantidade de anos, né? Mas quando a proposta é viva dessa maneira, viva a vida da melhor maneira possível, aproveitando todas as coisas que essa terra pode te dar, porque você só vive uma vez, e pedindo a Deus todo dia para que Ele te dê sempre o melhor. Quando a proposta é essa, nós já não estamos refletindo a sabedoria de Deus. A igreja não está mais refletindo a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é: viva essa vida testemunhando de Jesus Cristo. Viva essa vida olhando para a eternidade. Viva essa vida dando testemunho do Deus verdadeiro. Então você pode ser que você tenha ou não saúde. Pode ser que você tenha ou não dinheiro. Pode ser que você tenha ou não emprego. Pode ser que você tenha ou não família. Pode ser que você tenha ou não filhos. Pode ser que você tenha uma coisa ou não tenha. Porque isso não faz diferença no cômputo final da sua vida. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. O testemunho da igreja, da sabedoria de Deus, ele aponta para Deus, para Cristo. O Espírito Santo, quando ele é enviado, e a gente lê isso lá em João, é dito pelo próprio Senhor Jesus: ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo não é uma fonte de poder para você aparecer. Eu falo línguas, eu curo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, olha o poder que eu tenho. O Espírito Santo não é isto. O Espírito Santo é a pessoa bendita de Deus que vai mostrar para você quem é Jesus Cristo. É para isso que ele existe. É para isso que o Senhor Deus o enviou. Quando o Senhor Jesus é glorificado, ele envia o seu Espírito Santo para a igreja, para que a igreja testemunhe de Cristo, para que a igreja entenda quem é Cristo, para que a igreja saiba quem é o Senhor Jesus. É para isso que o Espírito Santo foi enviado. Ele pode, e ele faz isso, ao longo da história, muitos momentos em que o Espírito Santo ele permitiu que os servos de Deus eles fizessem coisas que a gente sabe que elas não são humanas, terrenas. Os muitos milagres em Atos. Mas a gente acha que para termos uma igreja poderosa e gloriosa hoje, nós temos que ter pessoas que fazem milagre, que curem os outros, porque lá em Atos, atente para a sabedoria de Deus, o Senhor estava instituindo, o Senhor estava começando, o Senhor estava mostrando quem Ele era, e aquelas pessoas que iriam depois falar para nós, dar para nós a doutrina dos apóstolos, elas tinham que dar testemunho de que realmente elas estavam com Deus e elas eram guiadas por Deus. Por isso havia os milagres. Não estou dizendo que hoje não aconteça milagres, irmãos, e aconteça coisas que Deus faz e curas, não estou dizendo que isso não aconteça hoje. Mas esse não é o foco, esse não é o ponto. A igreja não está aqui para isso. A igreja está aqui
para testemunhar de Jesus Cristo, para que aqueles que o Senhor elegeu, aqueles que o Senhor quer salvar, para que todas as pessoas vejam a Jesus Cristo e sejam levados a Ele. É para isso que Deus instituiu a sua igreja. Ele instituiu a sua igreja para a eternidade, para que o seu filho tenha a sua noiva, para que o sirvamos na eternidade. E é sobre isso que nós falamos hoje, irmãos. A igreja, ela não é uma demonstração de riqueza, de poder, de autoridade humana. Não é isso que é a igreja. A igreja é testemunho da sabedoria de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo veio a este mundo. Nós cremos que Jesus Cristo viveu nesse mundo. Nós cremos que Jesus Cristo foi morto. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou. Nós cremos que Jesus Cristo foi glorificado nos céus. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará. É isso que a igreja fala. É sobre isso que a igreja testemunha. E a sabedoria de Deus expressa através da igreja é isso. Agora pensem nisso, irmãos. Essa sabedoria de Deus, ela não é apenas, ela não está apenas dirigida aos homens, às pessoas dessa terra, mas os próprios seres celestiais, eles veem através da igreja a sabedoria multiforme de Deus. Não é, deixa eu usar essa palavra, fantástico. Não é algo que foge, né, a uma coisa natural e comum. Porque imagine, né, a palavra de Deus diz que a respeito da salvação, os anjos anelam prescrutar. O que aconteceu com a humanidade é alvo, porque essa palavra prescrutar é você analisar com cuidado, com atenção. É alvo dos estudos dos anjos o que aconteceu nessa terra. O homem foi criado menor do que os anjos, isso é claro. E a palavra de Deus, ao dar testemunho do Senhor Jesus, diz que ele foi feito por pouco menor do que os anjos. Nós somos menores em poder, nós somos menores naquilo que nós vemos, né? Os anjos têm acessos que nós não temos. Mas quando eles olham para nós, eles veem alguma coisa que eles falam, puxa, nós queremos entender isso. Porque é muito grande. A multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada aos seres celestiais também. Eu disse isso na semana passada para os irmãos. Né? Às vezes a gente tem essa... Por muitos anos na minha vida eu tinha essa impressão, né? Que aqueles seres estavam diante de Deus, os anjos, esses seres celestiais, eles tinham um conhecimento, eles eram quase como Deus, né? Mas não existe ninguém quase como Deus. Não existe nenhum ser, não existe ninguém, não existe nenhum ser no universo que possa dizer assim, eu sou quase como Deus. Nenhum. Não existe quase Deus. Existe Deus. Só um. Esses seres também estão conhecendo a plenitude de Deus. Estão conhecendo a glória de Deus. Estão conhecendo a sabedoria de Deus. E agora o Senhor revela a sua sabedoria multiforme, de muitas facetas, de muitas maneiras, pela igreja. Nós precisamos testemunhar a respeito disso. Nós precisamos testemunhar a respeito dessa sabedoria de Deus. Essa grande sabedoria de Deus. Então, quando nós nos permitimos, né, quando na nossa caminhada nós somos menos do que aquilo que nós deveríamos ser, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É óbvio que em alguns momentos da nossa caminhada nós teremos desânimo. Em algum momento da nossa caminhada nós poderemos cair, né, tropeçar em algum pecado, em alguma situação. Mas essas coisas são, entre aspas, acidentes. Elas não são o centro da nossa vida e o nosso hábito. Não são.
o nosso hábito, a nossa vida, nessa transformação que nós tivemos, é uma vida que testemunha de Deus, testemunha de Cristo. Essa é a vida cristã. E aí se expressa a multiforme sabedoria de Deus. Porque Deus, Ele não me trata como Ele trata os irmãos e vice-versa. E o contrário também é verdade. Os tratamentos de Deus para a minha vida, a maneira como Deus lida comigo, e olha como é maravilhoso isso, irmãos. Porque eu tenho toda uma carga, né, natural que ela vem comigo desde o meu nascimento, desde a minha família, como ela foi, a minha infância, o que eu ouvi, o que eu não ouvi, o que eu participei. Todas essas coisas, elas fizeram o que eu sou, até o momento em que o Senhor começa a trabalhar na minha vida para me fazer o que Ele deseja que eu seja. E com cada um de nós aqui vai ser de uma maneira diferente. Cada um vai expressar Cristo de uma maneira. Mas quando expressarmos Cristo, aí nós vamos expressar a mesma pessoa. Não haverá diferença. Porque se nós expressamos a Cristo, nós expressamos ao Senhor Jesus, o homem, o Deus eterno. E é o que deveria ser. Então, alguns, né, com certeza, alguns já estão quilômetros na minha frente, em termos de santificação, de pureza, de entendimento, né? Quantos irmãos têm expressado, né, um conhecimento e uma sabedoria a respeito de Deus ou de Deus de uma maneira que eu falo, eu quero chegar lá, né? Eu estou na frente de outros, né? Então, nenhum de nós aqui pode dizer assim, eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Todo mundo tem que ser, do mesmo jeito, Deus tem que tratar com todo mundo da mesma maneira, porque é a multiforme sabedoria de Deus que se expressa através de seres humanos que estavam caídos, perdidos, inúteis. Esse é algo que realmente os seres celestiais, eles olham e falam, que coisa linda, que maravilha isso que aconteceu, que poder, que sabedoria de Deus. E eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele vai continuar fazendo esse trabalho na eternidade. Não sei como será, mas eu sei que o Senhor, Ele continuará. Né? Essa obra da nossa era, ela vai terminar. Né? Como seres humanos, como pessoas como nós somos, né? Mas, irmãos, a sabedoria de Deus, ela é ilimitada. Ela não termina. Deus não tem limites para Ele. Mas quando eu olho para a maneira como Ele fez todas as coisas, eu tenho que me ajoelhar diante do Senhor e falar, quanta sabedoria. Quanta sabedoria. Olha a minha vida, né? De uma maneira... Vamos pegar aqui, né, um ponto dessa situação toda, né? Olha para a sua própria vida. Olha como Deus guiou você até hoje. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha para as aflições que você passou na sua vida, no seu passado. Olha para as alegrias, né? Olha para as coisas que Deus permitiu que você conquistasse, ou as coisas que Deus permitiu que você perdesse. Olha todas essas coisas. E quando você coloca isso numa perspectiva espiritual, quando você olha para Deus, você fala, quanta sabedoria de Deus. Porque se eu tivesse conseguido segurar aquela situação, o Senhor não teria me mostrado tantas coisas. Se eu tivesse tentado escapar daquela situação, o Senhor não teria conseguido me ensinar tantas coisas, e Ele teria que fazer outros arranjos na minha vida, né? Mas tudo, irmãos, tudo é colocado ponto por ponto, né? Da maneira mais maravilhosa para você e para mim, para nós todos sermos tratados e sermos conquistados por Cristo. Olha a vida dos discípulos, né? Os discípulos do nosso Senhor Jesus. Olha cada situação. Olha Pedro, olha João, né? Olha todos eles, começa a pensar nas suas interações com o Senhor Jesus, né?
Como é que essas pessoas elas se inteiraram, elas conversaram, elas tiveram situações com o Senhor Jesus. Cada um deles, 12 pessoas totalmente diferentes, né? 12 pessoas ali andando com o Senhor, e cada um deles o Senhor vai organizando, vai ajeitando a vida e as suas interações com eles, para que, no final das contas, eles se tornassem o que eles se tornaram. Cada um deles, até Judas. Todos eles. Não é maravilhoso, irmãos? Não é maravilhoso pensar num Deus sábio assim? Não é grande pensar num Deus que faz esse tipo de coisas? É a sabedoria de Deus encarnada, é a sabedoria de Deus na sua igreja. É a sabedoria de Deus expressa que não é no passado, irmãos. Não é alguma coisa do passado. É alguma coisa do presente, da sua vida e da minha vida. Você e eu estamos nisso. Fomos colocados nessa verdade. Glória a Deus por isso. Porque você e eu tivemos os nossos olhos abertos para enxergarmos essa grande verdade, né? Essa sabedoria de Deus, essa maravilhosa sabedoria de Deus, e pudéssemos usufruir dela, e pudéssemos testemunhar dela. Isso não é pequeno. Não pode ser considerado uma coisa pequena. Tem outros 2 pontos que eu gostaria, né, de falar com os irmãos, não vai dar tempo hoje, mas eu vou considerar diante do Senhor se há necessidade, né? Mas de qualquer maneira, assim, que eu gostaria que os irmãos pensassem a respeito hoje, concluindo e tentando trazer isso, se é que é possível, né? Tentando trazer isso de uma forma mais sucinta a primeira, é que você e eu precisamos enxergar a sabedoria de Deus encarnada. O Senhor Jesus, que veio a essa terra, e Ele mostrou como é Deus. Quem é Deus? O que Deus fala? O que Deus faz? Com o que Deus se ocupa? Qual é o pensamento e a mente de Deus? E a segunda coisa agora você e eu, que foi colocado em nós a mente de Cristo, precisamos testemunhar desse Deus. Precisamos testemunhar da sabedoria de Deus que é a pessoa de Jesus Cristo, que está em nós pelo Espírito Santo. É para isso que você e eu vivemos. Qualquer coisa fora disso é perda de tempo. Qualquer coisa que você faça, pense, conquiste, fora desse propósito, você perdeu o seu tempo e gastou sua vida com coisas que não são eternas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele continue falando aos nossos corações com respeito a essas coisas. Tem muito mais, irmãos. Vamos falar aqui de Jesus Cristo como sabedoria de Deus. Aí sim, podemos gastar o resto das nossas vidas meditando a respeito desse assunto, né? Aqui é apenas alguns pensamentos para que os irmãos meditem a respeito deles. E eu espero que eu medite a respeito deles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós realmente precisamos, sim, que os nossos olhos sejam abertos para enxergarmos a Jesus Cristo, Senhor. Senhor, nós temos às vezes, Senhor, aquela visão como a daquele homem, Senhor, que via os homens como árvores, Senhor. Senhor, não vemos de uma maneira correta, Senhor. E ainda, Senhor, não vemos, mas veremos, Senhor, de uma maneira completa, Senhor. Mas ainda nos nossos dias, Senhor, o Senhor é poderoso, Senhor, para desembaçar os nossos olhos, Senhor. Para vermos o Senhor de uma maneira como o Senhor deseja ser visto por cada um de nós aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Para que a Tua palavra, ela conquiste os nossos corações, Senhor. E sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, e testemunhemos, Senhor, nessa terra, nos dias das nossas vidas, Senhor, da santa, Senhor, gloriosa, Senhor, sabedoria de Deus. Ajuda-nos, Senhor, não nos deixe perder mais tempo, Senhor. A oração que fazemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. É possível a gente encerrar cantando a profundidade da riqueza e meditando sobre isso, irmãos. Vamos meditar sobre isso enquanto nós cantamos, né, esse conjunto de versículos nessa passagem, que é uma expressão de Paulo, mas uma expressão de todos nós. Só a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus.